boa tarde, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esse nosso canal espírita, onde, como todos já sabem, o objetivo é levar um pouco de conhecimento espírita para todas as pessoas, principalmente para os leigos, né? Em pequenas doses homeopáticas. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma realeza terrestre. Já falamos num vídeo anterior sobre a realeza de Jesus, mas hoje nós vamos falar sobre a realeza terrestre, uma realeza terrestre. Mas antes de mais nada, antes de adentrar nesse assunto, eu quero pedir a todos os irmãos aí, mais uma vez, deem like, inscrevam-se no canal, aperte aquele sininho e aquela palavra todas para que vocês possam receber notificações do YouTube quando novas palestras forem saindo. E sobretudo, irmão, compartilhem, precisam compartilhar isso o máximo possível. Como eu sempre já disse, o mundo precisa desse conhecimento, porque a doutrina espírita é do mundo, não é só dos espíritas. Então, como nós vamos, antes de entrar no assunto de hoje, uma realeza terrestre, eu quero falar um pouco, quero relembrar um pouco de onde vem tudo isso aqui. Vejam bem, relembrando aqui para vocês, Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E isso foi naquele célebre julgamento de Pilatos, por causa daquela conspiração dos judeus que queriam matar nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, depois desse episódio, dessa parábola aqui, todo mundo já pode concluir sem problema que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo não é neste mundo. Ele disse assim: meu reino ainda não é aqui, né? Então quer dizer que o Cristo pode também ter uma realeza terrestre, não que ele vai sair lá do céu e descer e ficar morando aqui com a gente, não é isso não, mas ele reinaria aqui dentro de nós quando todos nós estivéssemos cumprindo os seus ensinamentos, aplicando em nossas vidas e em relação aos nossos irmãos. Aí sim, o Cristo não precisaria vir morar aqui, mas ele reinaria entre nós. Atualmente, nosso Senhor Jesus Cristo não reina na terra, ele não reina entre nós, porque nós ainda estamos num patamar baixíssimo de moralidade, de maldade, de perversidade, e o Cristo efetivamente não reina aqui, apesar de tantas denominações religiosas que tem pela terra. Não é isso? Muito bem, como eu já disse antes também, a doutrina espírita é formada por 5 livros básicos, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e Céu e Inferno. E tem um 6º livro chamado Obras Póstumas, que Kardec estava preparando para lançar, mas desencarnou antes. E assim não pôde lançar esse livro. As pessoas que lançaram depois com esse nome, Obras Póstumas, né? E todos esses livros espíritas, além dessa, no caso de passagens evangélicas, parábolas evangélicas, trazem depoimentos também de grandes espíritos e às vezes depoimentos de espíritos sofredores ou que já sofreram, que estão do lado de lá. O livro Céu e Inferno, por exemplo, ele é um compêndio de onde tem várias histórias de muitos espíritos, grandes espíritos, foram grandiosos aqui na Terra, foram reis aqui na Terra ou pessoas comuns, né? Que desencarnaram com grandes dívidas morais, podem dizer pecados, quem quiser dizer essa palavra, com grandes problemas de consciência, e realmente, quando a pessoa desencarna assim, ou morre assim, como alguns querem dizer, o inferno consciencial que ele encontra lá não é brincadeira. Então eu quero contar para vocês hoje, aqui que está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, o depoimento de alguém que foi rainha na França, ou seja, uma realeza terrestre. Vamos ler direto aqui para vocês, onde vocês vão ver como ela viveu e como ela se viu do lado de lá. Muito bem, vejam bem, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Ela falou isso para Kardec através da mediunidade de alguém. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o valor dos reinos da terra se eu o não compreendia?
Então ela faz um meia-culpa, né? Quem pode compreender isso se eu que fui rainha aqui, né, hipoteticamente, bem mais preparada, não compreendia isso? É um meia-culpa dessa rainha que ela está fazendo. O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? O que ela levou para lá? Vamos ver. Nada. Absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ou seja, a realeza dela não foi com ela não. Para o túmulo, ela foi sozinha mesmo. E não precisa ser rei ruim, governante ruim, para ir só para o túmulo. Qualquer um pode ir. Basta que a pessoa viva na terra dissociado da vontade de Deus. Assim que ele desencarna, ele vai sozinho mesmo, para onde ele tem de ir. Foi o que ela falou aqui. A realeza não a acompanhou. Muito bem. Continuando aqui. Para tornar, né, e como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Ela achou que iria para o céu só por ser rainha. Ficou interessante, né? Será que tem gente ainda que pensa assim? Provavelmente. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e os quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Isso aí, meu irmão, não é de agora não, nós estamos desse jeito, hoje, século XXI, mas já estávamos assim desde os tempos do Cristo. As realezas terrestres mataram nosso Senhor Jesus Cristo por causa do evangelho de amor dele. As realezas terrestres desrespeitaram, desprezaram o Filho de Deus. Todos nós somos filhos, mas nosso Senhor Jesus era o Filho. E as nossas realezas terrestres da época o desprezaram e o mataram. Mas hoje nós também desprezamos e matamos com o nosso orgulho, né? Muito bem. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessários a abnegação, meus irmãos, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então você hoje, meu irmão, que está aí, que só pensa no material, só em juntar, lucrar a qualquer custo. Lembra que Jesus falou, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens ajuntado, para quem deixará? Pense nisso. O que você está fazendo para você do lado de lá? As moedas de lá são essas aqui, ó. Perdão, benevolência, indulgência, as lágrimas daqueles que sofrem que você ajuda a secar. Se você não faz nada disso e não está acreditando no que eu estou dizendo, não tem problema. Não vai mudar nada. Espere o desencarne. E aí você confirmará. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não entre flores, não entre luxo, não entre a opulência que a realeza terrestre às vezes pode favorecer aos poderosos, a quem tem dinheiro. Correto? Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que eles aproveitam na morada celeste, os únicos
que eles podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Então ela termina pedindo assim, para todos nós, compadecermos daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo, o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Isso foi dito por uma rainha da França no ano de 1863. Então, como eu já disse, eu fiz questão de trazer isso para todos os irmãos aqui hoje, para vocês compreenderem que os nossos livros são assim. Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns. Em algumas partes desses livros, tem depoimentos de grandes espíritos e de espíritos também sofredores que morreram ou desencarnaram achando que tudo se resumia aqui, que ao morrer tudo se findaria. E para grande desilusão, muitos desses homens, dessas mulheres também, ao chegar lá, se deparam com aquelas pessoas humildes, que eles desprezavam sequer olhar para essas pessoas, e que estão lá numa situação bem melhor que a deles, porque souberam buscar o reino dos céus na dor, no sofrimento, na resignação, na luta, na resiliência, em face a todas as dificuldades. Ou seja, procuraram marchar pela porta estreita, pelo caminho bem estreito. Entenderam isso? Jesus que falou. Agora, quem não acredita nas palavras do Senhor Jesus Cristo, eles não acreditaram quando Jesus Cristo estava aqui. E muitos hoje não acreditam não. E procuram a estrada larga da perdição. Mas não tem problema. Vão se perder e vão se decepcionar ao chegarem no mundo espiritual e virem que não estão mortos, que estão bem vivos, mas com o peso moral de todos os seus atos ruins e nefandos em face dos seus irmãos de jornadas. Eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez rogar a Deus nosso Pai, que nos proteja e nos ampare, e dizer, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.